Podemos ficar orgulhosos desse resultado. E a primeira fonte de energia renovável no Brasil hoje é a partir da cana-de-açúcar. Etanol para transporte e bioeletricidade produzida a partir do bagaço. Então, a partir desses dois elementos, dois subprodutos da cana-de-açúcar, já estamos fazendo uma contribuição significativa para reduzir as emissões do Brasil. Desculpa. Como? Produzimos, no ano passado, 572 milhões de toneladas de cana-de-açúcar. Utilizamos essa cana-de-açúcar, claramente, para produzir açúcar, que é nosso core business, 31 mil toneladas, mas também para produzir 27 bilhões de litros de etanol e 3.600 megawatts de bioeletricidade. Hoje, temos uma mistura obrigatória do etanol na gasolina, de 20% a 25%. Não tem outro país no mundo que tenha uma legislação similar. Desde 2003, temos os carros flex nas ruas do Brasil, que podem utilizar até 100% de etanol. Esse carro realmente foi um sucesso. 90% das vendas de carros novos no Brasil são carro flex. Quer dizer que realmente as vendas e o consumo de etanol podem aumentar, porque o consumidor realmente escolhe essa opção do carro flex. Mas as nossas usinas que produzem esse açúcar, esse etanol, também são autossuficientes em energia, produzem a energia que elas precisam para produzir os produtos a partir do bagaço e exportam o excedente de eletricidade para a Rede Nacional de Distribuição de Eletricidade. Hoje, isso representa 3% do consumo de eletricidade do Brasil. E com a mecanização da colheita da cana-de-açúcar que está avançando e que disponibiliza a palha para produzir mais eletricidade, pensamos que para 2020 já a bioeletricidade a partir de bagaço vai representar 14% do consumo de eletricidade no Brasil, o qual, obviamente, é bastante significativo e complementa bem a nossa produção de eletricidade a partir de recursos hídricos. Desde o ano passado, na verdade, no Brasil se consome mais etanol que gasolina. Mais de 50% do nosso consumo para veículos leves é etanol, e isso, obviamente, tem um impacto substancial sobre a redução das nossas emissões. Por isso, gostamos de dizer que a gasolina é o combustível alternativo no Brasil, não o etanol, que é o primeiro. Mas a história não termina aqui. Como vimos, as emissões no setor transporte vão aumentar. Claramente, pode aumentar o consumo de etanol em veículos leves no Brasil, graças ao carro flex, mas precisamos também poder expandir o uso de biocombustível para outras formas de transporte. E aí temos experiências interessantes, como, por exemplo, o ônibus movido a etanol. Já tem várias capitais da Europa que têm esse tipo de ônibus, que funcionam com 95% de etanol e 5% de um aditivo. Tem um projeto piloto em São Paulo, e o prefeito Kassab, ontem, realmente apoiou o projeto e se mostrou favorável a estender essa experiência. Também foi lançado esse ano a primeira moto com bicombustíveis pela Honda, muito importante. Também cidades como São Paulo, que utilizam tanto motoboy. Temos pequenos aviões, o modelo Ipanema da Embraer, que voa com etanol. Tem outras experiências com outros construtores para utilizar biocombustíveis nos aviões. E tem também novos produtos a partir da cana-de-açúcar, que já não é etanol. Temos experiências feitas para produzir novas moléculas como o biobutanol, experiências para produzir diesel de cana e experiências para produzir gasolina de cana. Então, realmente, parece que a nossa matéria-prima, cana-de-açúcar, vai poder servir para o desenvolvimento de novos combustíveis limpos e poder estender o uso desse biocombustível para outros fins de transporte que hoje não podemos atingir. O etanol também é usado fora do setor transporte. O etanol serve de matérias-primas hoje para a agroquímica, por exemplo, para produzir bioplástico.
tem uma sessão, não sei se é hoje, acho que é hoje, sobre plásticos verdes, mas é interessante saber que usando o etanol como matéria-prima, aí vão sustrair 2,5 toneladas de carbono equivalente para cada tonelada de produto produzido. Quando a rota normal, que é com nafta, vai emitir 2,5 toneladas de carbono equivalente. Então, realmente, aí também na alcoquímica temos um benefício grande. Por quê? Porque temos um balanço energético na produção de etanol que é altíssimo. Podemos produzir 9,3 unidades de combustíveis renováveis usando só uma unidade de combustível fóssil. E isso, nenhum biocombustível hoje atende esse balanço energético. Também temos uma redução de gás de efeito estufa impressionante. Esses são dados da Agência Internacional para a Energia, que foram publicados ao final do ano passado. É baseado na revista da literatura de mais de 60 estudos que contemplam a análise de ciclo de vida de biocombustíveis. E, como podem ver, o nosso etanol de cana pode reduzir até mais de 100% as emissões graças à produção de bioeletricidade. Então, esses resultados, na verdade, são bem comparáveis com os resultados que estão esperando com tecnologia de segunda geração, com a diferença que o nosso ainda é um biocombustível de primeira geração. E sabemos que o debate no Brasil entre primeira e segunda geração quase não existe, em termos de eficiência. O nosso debate vai ser: queremos utilizar a celulose para fazer mais bioeletricidade limpa ou para fazer etanol de segunda geração? Até daria para fazer os dois. Poderíamos utilizar a celulose para fazer etanol de segunda geração e a lignina para fazer bioeletricidade. Agora, qual é a aceitação do nosso produto no mundo dos instrumentos para reduzir as emissões do ponto de vista internacional? Na verdade, a maioria dos projetos de mecanismo de desenvolvimento limpo são, no Brasil, na parte de energia renovável, 50%. O Brasil é o terceiro receptor de MDLs no mundo. O primeiro são os chineses, depois os indianos, e aí, bem atrás, vem o Brasil. E dentro desse panorama de energia renováveis, 32% dos projetos vão para projetos de cogeração a partir de bagaço. Para esses projetos, temos 28 projetos registrados hoje e 29 projetos em validação. O problema é que a capacidade de redução das emissões do nosso setor é pouco reconhecido e, na verdade, é concentrado nesses projetos de cogeração. Nada para etanol, nada para novos biocombustíveis. Então, fizemos um pequeno exercício dentro da Única para saber o que estamos utilizando e que tipo de metodologia, que tipo de outros projetos poderiam beneficiar desses mecanismos de desenvolvimento limpo. Então, os dois primeiros, que é aproveitamento da biomassa da cana para a cogeração de eletricidade e retrofit de caldeiras de baixa pressão para caldeiras de alta pressão, já são utilizados, já são um sucesso, existe metodologia, já é utilizado para o setor. Mas temos novos projetos que poderiam surgir. Um é o processamento da vinhaça para aproveitamento do metano. Está em um estágio inicial hoje, existe metodologia, pode ser desenvolvido. E depois tem toda uma série de projetos para os quais não existe metodologia. O setor deveria fazer esse primeiro esforço em desenvolver a metodologia antes de poder aproveitar os projetos, que é o uso do etanol em frotas cativas, em substituição ao diesel, reflorestamento de áreas de preservação permanentes, reflorestamento com aproveitamento da biomassa para a cogeração de eletricidade, eliminação do uso do fogo na colheita da cana e construção de dutos para transporte de etanol. Porém, a produção e consumo de etanol, como podem ver, o principal produto da indústria, como o maior potencial de mitigação, não é elegível para o mecanismo atual de MDL. Por quê? Temos um problema com a adicionalidade. Primeiro, porque tem uma mistura obrigatória na gasolina do Brasil. A partir do momento que tem uma legislação, não há adicionalidade. Tem um problema com definição de linha de base.
Tem um problema com o monitoramento e propriedade dos créditos. Para quem vai o crédito? Para o consumidor, para o produtor, para o distribuidor, para o construtor do carro flex, não se sabe. E tem um problema de limites, na definição de limites dos projetos. Acreditamos que as negociações desse ano em Copenhague, que seguramente vão seguir o ano que vem, já existe um compromisso para reformar esse mecanismo, esse MDL. Porque países em desenvolvimento, como o Brasil, que fazem tanto esforço para desenvolver tecnologias adaptadas, tecnologias que não são tão caras, que estão no alcance de países como o Brasil, que é um país emergente, mas também o alcance dos 100 países no mundo que produzem cana-de-açúcar e que são países em desenvolvimento que poderiam aproveitar todas essas tecnologias para reduzir essas emissões. Esses países precisam de incentivos e o sistema de MDL precisa ser reformado nesse sentido para que o potencial seja aproveitado. Então, achamos que a produção de etanol não é a única solução, obviamente, para reduzir as emissões do setor do transporte. A outra solução é também aumentar a eficiência energética dos motores. Mas os dois não são incompatíveis, são complementários, na verdade. Podemos ter motores mais eficientes com o uso de biocombustíveis, é ainda melhor. E, de todos modos, o etanol e os biocombustíveis a partir do setor da cana são uma alternativa real, importante, na promoção da mitigação dos efeitos do aquecimento global e são uma solução que está hoje ao alcance dos consumidores. Não são soluções futuras. E, na verdade, no mundo da mudança climática, não temos tempo para perder. Acreditamos que o biocombustível, o etanol de cana, o biocombustível de cana em particular, a demanda por esses biocombustíveis vai crescer. Não só porque tem o mecanismo de MDL, não só porque existe o mercado voluntário de carbono, mas principalmente porque os países desenvolvidos estão adotando metas para reduzir as emissões desses países. Metas, sistemas de cap and trade, que foi mencionado hoje nos Estados Unidos, por exemplo, e vão ter que achar instrumentos para cumprir com essas metas. Biocombustível a partir de cana é realmente um instrumento disponível hoje, que pode funcionar no mundo de hoje. Obviamente, isso vai trazer muitos benefícios e muitas oportunidades também para outros países em desenvolvimento que produzem cana, são mais de 100 países no mundo, e que não podem ter a seu alcance as tecnologias muito mais complicadas, muito mais caras que são desenvolvidas nos países desenvolvidos. Isso vai trazer democratização da energia para esses países, a promoção do desenvolvimento de novas tecnologias, a geração de empregos nas zonas rurais, as oportunidades de exportação, diversificação da renda do produtor e, obviamente, a geração e venda de créditos de carbono. Sabemos que a pobreza também é um fator de emissões, que não deve ser esquecido. O Brasil já toma passos firmes para reduzir as emissões do nosso país. Tem várias políticas públicas já que foram adotadas que vão nesse sentido. O primeiro, e obviamente a lista não é exaustiva, o primeiro é o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, que tem metas para a redução do desmatamento, que são ambiciosas, com um desmatamento ilegal zero para 2015, o aumento do consumo de biocombustível na matriz de transporte, e também o compromisso de manter elevada a participação da energia renovável na nossa matriz elétrica. Aí também políticas estaduais para reduzir as emissões. No caso de São Paulo, existem incentivos positivos, com metas voluntárias por setor e registro voluntário das emissões. Existe também uma meta para o setor energético de redução de 20% das emissões para 2020. Também existe uma normativa do IBAMA para as termoelétricas, com um compromisso desse setor para compensar as emissões do setor. Uma terceira parte deverá ser feita através do plantio